Né? E quais são os princípios? Você falou de princípios aí que se perdeu, né? Talvez nas estruturas partidárias. Os princípios que vocês seguem. Olha, eu acho que a missão é um partido que tem como forma, e eu acho que a forma nos diferencia antes do que o conteúdo, da defesa de uma mudança radical e assumida como radical. Né? Nós queremos rasgar completamente a Constituição de 88, começar uma Constituição do zero, né? Ter um programa muito duro de segurança pública, então tem um pilar fundamental de lei e ordem, né? Que está na alma do partido, a adesão nesse programa radical de segurança pública do enfrentamento e literalmente de uma guerra declarada ao crime organizado, e eu reforço literalmente porque não é retórico, nós não estamos falando de guerra ao crime organizado, de simplesmente colocarmos a polícia para combater muito duramente o PCC, o Comando Vermelho. Não, é uma declaração de guerra como se de fato, né, nós tivéssemos o Paraguai, por exemplo, invadindo o Rio de Janeiro e dominando metade do território, tendo bandeira, tendo hino próprio, tendo forças armadas, e de fato é o que são as facções criminosas no Brasil. E por inimigo estrangeiro, considerando as facções criminosas inimigos estrangeiros, eles não têm os mesmos direitos e as mesmas garantias, inclusive em processos judiciais, que um cidadão brasileiro comum, porque eles são um inimigo estrangeiro a ser abatido, a ser expulso, e assim devem ser tratados com enfrentamento não só por parte da polícia, mas também com o emprego das forças armadas para se fazer esse enfrentamento, e a adoção de uma doutrina que aqui faz advogado dar pulo de metro, mas que funciona, né, nos países em que é aplicado, que é o direito penal do inimigo. É não só você considerar o crime que foi cometido, mas também o contexto geral, né? Ou seja, aqui que facção esse sujeito está ligado. Se ele é um faccionado, ele já não tem, mais uma vez, os mesmos direitos, as mesmas garantias do cidadão comum, porque existe ele é um inimigo declarado do Estado, ele é um inimigo declarado daquele que tem o monopólio do uso legítimo da força, e que, portanto, ele precisa ser combatido não apenas como cidadão comum que cometeu um erro, né, mas que como um inimigo a ser combatido. Do ponto de vista econômico, né, que eu acho que é o outro pilar fundamental do movimento, também uma mudança radical, assim, tirando qualquer tipo de vinculação orçamentária que a gente tenha na nossa Constituição. Então, nós estamos à beira de um colapso, né? Pela primeira vez o Brasil tem um risco de ter shutdown, que é quando você não tem dinheiro para pagar a conta de luz, de água para os ministérios. Em 2027, o orçamento obrigatório, né, ou seja, os gastos que o presidente da República é obrigado a fazer pelo próprio texto da Constituição, vão chegar em 100%. Ou seja, o presidente da República não vai governar sobre um centavo. Hoje, o presidente da República já governa sobre apenas 8%, são as despesas discricionárias, que é para onde ele escolhe onde vai. E muitas políticas, inclusive vitrines aí dos governos petistas, são pagas com verbas discricionárias, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, a CAP, CNPq, o próprio Pé de Meia, enfim. Já é um absurdo, né, que o presidente da República, a cada R$100 que a gente tenha de imposto, ele governe sobre R$8 apenas. Sem poder rever se a qualidade dos 92 é um lixo, como de fato a maioria do emprego dos 92 é um lixo, ele não pode rever mesmo que ele queira, né? Hoje nós estamos com um governo que não quer, mas se a gente tiver um que queira, ainda assim que ele quisesse, com a Constituição que nós temos hoje, ele não poderia, e a gente chega nesse colapso em 27. Então, enquanto programa de partido, ter a liberdade para o governante decidir para onde é que o dinheiro vai, porque ele foi eleito para isso. E acabar 100% com esse esquema que deturpou e distorceu a política brasileira, que é a emenda parlamentar. Quando eu entrei, que uso no meu primeiro mandato, em 2019, a emenda individual impositiva, que é que todo parlamentar é obrigado a receber e indicar para o seu estado, para mandar para assim, hospital, escola, prefeitura, governo do estado, que é o menor valor, porque é o valor que até deputado de oposição recebe, era de R$15 milhões ao ano. Hoje é de 40 milhões. E assim, passou-se apenas outro mandato, né? E esse valor já quase que triplicou, sem contar o dinheiro ainda do orçamento secreto, que sobrevive ainda é conduzido pelo Lula, apesar das críticas dele na época do governo Bolsonaro. Que aí a gente que leva 100, 150 milhões, né, de Isso aqui não tem controle, né? O orçamento secreto você não tem muito controle do que... Exato, você não sabe quanto é pago, você não sabe... E não tem controle, não só para ter esquema e roubarem dinheiro público, mas não tem controle para não gerar ciúme e problema político dentro da própria base do governo. Porque um deputado não pode saber o quanto o outro está recebendo para não cobrar a fatura máxima do governo. Para não falar, o deputado do MDB está recebendo mais do que aqui do PP. E aí, governo, não vamos votar em isso dava problema no mensalão, né? No mensalão aconteceu isso, né? Quando veio à tona, quanto um ganhava, outro ganhava menos. Exatamente. Inclusive para não ter delator, né? Então, e essa é uma lógica que não só é bizarra, né? São R$50 bilhões que deveria ser utilizado para investimento, né? Para infraestrutura e etc. Que no Brasil é uma piada, né? Nos últimos 40 anos a gente teve 0,4% do PIB em infraestrutura. Se eu comparar com a China, com a Europa, com os Estados Unidos, o pior, o Lanterninha, investe 2%, né? 5 vezes mais do que a gente investiu nos últimos 40 anos. Não à toa a gente, enfim, ainda depende desde o Kubitschek do modelo rodoviário. Então, economicamente falando, né, acabar com essa distorção de emenda parlamentar, garantir o investimento público nesse sentido e ter uma defesa forte, né, do fomento da produção nacional, mas não no fomento da produção nacional nesse modelo falido que nós temos hoje, de, olha, para desenvolver a indústria nacional, vamos aumentar o imposto de importação e obrigar todos os empresários, por exemplo, no caso da Petrobras, a política de conteúdo local, olha, até o 3º, 4º grau você é obrigado a comprar 100% da indústria nacional. Aí, na prática, você compra um produto mais caro, pior, e a sua indústria fica para trás em relação ao mundo e só sobrevive porque você tem imposto de importação muito alto e a obrigatoriedade por lei de contratar esse produto nacional. Não é esse plano de desenvolvimento nacional que a gente quer, que fracassou. A gente quer justamente o contrário, derrubar o imposto de importação para que os nossos empresários possam importar as máquinas, os bens de capital dos melhores do mundo, que vão fazer os produtos mais baratos e de maior qualidade e aí ganhar competitividade.
derrubar imposto de importação, inclusive para competição com os produtos internos, que é a lógica inversa do que foi feito pelo lobby da Magazine Luiza, do velho da Van, no governo Lula, para aprovar a chamada taxa das luzinhas, né? E desenvolver infraestrutura para diminuir o custo da logística do escoamento de produção aqui e também ter corte de gasto obrigatório para a gente reduzir a carga tributária sobre a indústria nacional. É esse modelo de desenvolvimento. Nós queremos ter uma indústria nacional? Queremos. Nós queremos que as coisas sejam produzidas aqui, que a gente agregue valor aqui? Queremos. Mas com um método completamente diferente do nacionalismo, do nacional-desenvolvimentismo fracassado, que, enfim, foi adotado, desenvolvido ali, pelo menos desde Vargas, ali, passando pela ditadura militar, até os governos petistas. Coisa trabalhista. Conheça a nova Constituinte Brasil 2025 e veja o que os brasileiros pensam sobre as regras atuais. Peça o seu em forumbrasil3d.com.br ou WhatsApp na tela. Se inscreva no canal para mais cortes.